Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério, mais um vídeo de estudos aqui para o concurso de Diadema. Vários cargos de nível médio, alguns até de nível superior, cobrem esse assunto, que é noções de crimes contra a administração pública. Vou resolver 10 questões nesse vídeo para ir direto à prática, mas a parte teórica você pode ler no blog. Eu deixei o conteúdo de estudos no Colabora Concurso, está na descrição do vídeo o link e você vai acessar e baixar lá o PDF das noções de crimes contra a administração pública. Vamos lá responder 10 questões. Primeira questão: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra as disposições expressas de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal constitui o crime de, olha só, retardar ou deixar de praticar para satisfazer o interesse ou sentimento pessoal sempre estará atrelado ao crime de prevaricação. A prevaricação, no caso, é quando o funcionário público não quer fazer o serviço ou quando faz o serviço de maneira errada, contra a lei. Aí trabalha com prevaricação, mas normalmente é só lembrar do retardar, deixar de praticar para satisfazer interesse pessoal, que é certeza que será prevaricação. Próxima. Quando um condutor de veículo é interceptado por um agente da Brigada de Trânsito em excesso de velocidade e promete ao agente uma quantia monetária para não ser sancionado, temos um crime de... Então você aqui tem aquele suborno. O cidadão foi interpelado pelo guarda e está tentando, de certa forma, dar um dinheiro para o guarda não aplicar a multa ou não levar o carro para o pátio, algo nesse sentido. Aqui trata-se de uma corrupção ativa, que tem um ativo fazendo essa ação. Então, e no caso é um particular, então a corrupção é ativa. Essas duas aqui não tem nada a ver. E sempre há aquela questão, é ativa ou é passiva. Então, cada um tem a sua situação. Vamos para a próxima. Apropriar-se, o funcionário público, de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de que tem a posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio à lei, constitui crime de... Aqui o verbinho é apropriar-se. Sempre quando falar em apropriar-se, o funcionário público de dinheiro, qualquer outro bem imóvel, é peculato. O peculato é o artigo que mais cai em concurso público com relação a crimes contra a administração pública. A gente vai ver muito nessas questões aqui falar sobre o peculato. Próxima questão. Assinar a alternativa que preenche corretamente a lacuna abaixo. O crime de, aí você tem uma lacuna, é definido pelo Código Penal, artigo 312. Bom, quem gravou o artigo já sabe a resposta, mas vamos continuar. Como há a apropriação por parte de um funcionário público de um bem a que ele tem acesso por causa do cargo que ocupa. Neste caso, novamente, é o peculato. Lembrar sempre que apropriar-se, apropriação, sempre será peculato. Próxima questão. De acordo com o Código Penal, quando o funcionário público solicita ou recebe, aqui já mudou o artigo, quando ele solicita ou recebe para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceita a promessa de tal vantagem, ele está praticando o crime de... Aqui é a questão da corrupção. Lembra que eu falei da corrupção ativa e da corrupção passiva? Quando o funcionário público solicita ou recebe, é corrupção passiva. Por exemplo, a brigada de trânsito lá, o cidadão foi com a corrupção ativa, ofereceu dinheiro. Se o funcionário público receber, ele está cometendo um crime de corrupção passiva. Então aqui, letra D é o gabarito. Corrupção passiva, solicita ou recebe. Próxima questão.
João, funcionário público, recebeu quantia em dinheiro por erro de um particular, em razão do seu cargo e no exercício do cargo, e se apropriou de tal quantia sabendo que não lhe era devida e havia sido erro por parte que ele transferiu. De acordo com o Código Penal, essa conduta configura um crime de... Então aqui você tem o verbinho já apropriar. Apropriou-se, se apropriou, enfim. Então vai ser um peculato. Extravio, não. Sonegação, não. Emprego irregular de verbas públicas, também não. Aí ficou peculato culposo ou peculato mediante erro de outrem. O peculato culposo ocorre quando o funcionário público é responsável por um departamento e por erro dele, por alguma falha, acabam levando embora equipamentos do departamento. E neste caso, aí fica como peculato culposo. Ele é responsável por algum equipamento, não zelou, aconteceu no serviço dele, algo assim. De repente, saí para resolver alguma coisa. Quando eu voltei, tinha sumido o computador que eu era responsável. Peculato culposo. Aí a administração entra com um acordo para que esse funcionário vá lá pagar o prejuízo. Aqui não é culposo. Nesse caso aqui, ele se aproveitou de uma situação mediante um erro. Olha só, recebeu quantia de dinheiro por erro de um particular. Então aqui é um peculato mediante erro de outrem. Esse peculato culposo ele é bem complexo, não vai cair numa prova de nível médio. Ou vai cair o peculato comum, ou esse peculato aqui mediante erro de outrem. Aí é só você lembrar. Tem o verbinho de apropriar? Tem um erro de alguém? Peculato mediante erro de outrem. Próxima questão. Patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário, constitui crime de... Então aqui, patrocinar direto ou indiretamente, né, o interesse privado, a administração, mas o verbo que você tem que gravar é esse aqui, patrocinar. Toda vez que falar em patrocínio, patrocinar, e o tema for crimes contra a administração pública, advocacia administrativa. Sempre colocar em mente que patrocínio é advocacia. Próxima questão. Em relação aos crimes contra a administração, assinale a alternativa que correlaciona corretamente os crimes às definições abaixo. Aí você tem que analisar um por um e concluir, ou analisar um e excluindo. Isso aí depende de você. Tá? Vamos lá. Apropriar-se. Você já tem logo de cara aqui um peculato. Aí você já pode tirar fora a E. Aí a D e a C. Ficou só A e B. Aí pelo peculato. Só de você lembrar do verbinho. Apropriar-se ao funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Aqui é peculato. Não é o peculato culposo, não trata de alguma falha que o funcionário público teve, nem nada nesse sentido. Então, já temos o gabarito, mas vamos analisar as outras. Aqui é peculato. Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. O verbo exigir, nesta resolução de questão, eu não tratei ainda desse assunto, é concussão. Toda vez que o funcionário público exigir algo, lembra do verbinho exigir? Concussão. Concussão é exigir. Acho que se você for bom em decorar as coisas, decorar isso já é um bom caminho andado. Mas é melhor aprender. Sim, é melhor aprender, mas para uma prova, decorar também é válido. Você vai fazer a prova e pronto. Mas, claro, é sempre importante você saber disso. Dar uma lida, porque é o seu dia a dia como funcionário público. Aí sobrou só a última aqui, solicitar ou receber. Já falamos disso aqui. É corrupção. Solicitar ou receber para si ou para outra, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, a vantagem devida ou aceitar a promessa
digital vantagem, corrupção passiva. Peculato, concussão, corrupção passiva, letra A é o gabarito. Próximo. O servidor público que exigir para si, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, incorrerá crime de... Qual que é o verbinho aqui? Exigir. Vamos analisar. Prevaricação, retardar. Corrupção ativa. Seria a sonegação lá. No caso, um particular. Lembra da sonegação? Lembra que é um particular que vai fazer a ação aqui. Corrupção passiva. Solicitar ou receber. Peculato. Apropriar-se. Concussão. Exigir. Gabarito, a letra E. Próxima questão. Assinar a alternativa que não se caracteriza como crime praticado por funcionário público quanto à administração pública em geral. Você tem falsidade de atestado médico, você poderia ficar na dúvida, mas você tem peculato, com certeza, é um crime específico de funcionário público, concussão também, e advocacia administrativa, lembra? Apropriar-se, exigir, patrocinar. Falsidade de atestado médico não é caracterizado como um crime praticado apenas por funcionário público. Isso aqui pode ser que um particular pode cometer esse crime. Então, a letra A é o gabarito. Pedir a exceção. Por hoje é só. É isto. Em breve, a gente vem com mais vídeos aí de estudos. O que der para fazer, a gente vai fazendo aí e postando. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.